Era 1978 em Sacramento, nos Estados Unidos, quando uma mulher grávida foi encontrada morta de forma brutal. Teresa Wallen estava levando lixo para fora de casa quando o homem entrou pela porta destrancada, atirou nela 3 vezes, a matando. Depois a mutilou e bebeu seu sangue, cometendo outras atrocidades no processo. Observando a cena do crime, a polícia resolve entrar em contato com o FBI, que informa que Robert Haseley, que foi um dos precursores do FBI a desenvolver técnicas e instrumentos para elaborar perfis criminais nos Estados Unidos, com o máximo de informações que consegue, ele criou um perfil preliminar do assassino que dizia o seguinte: o assassino é um homem branco, entre os 25 e 27 anos, magro, aparência subnutrida. A moradia dele deve ser extremamente suja e desarrumada, e as provas do crime podem ser encontradas ali. Histórico de doença mental, envolvimento com drogas, e é um sujeito solitário, que não se relaciona nem com homens nem com mulheres, e provavelmente passa muito tempo na sua própria casa, onde mora sozinho. É desempregado e possivelmente recebe algum tipo de seguro por deficiência. Caso resida com alguém, seria com seus pais, mas isso é improvável. Não tem registro no exército, abandonou a escola ou a universidade e provavelmente vem sofrendo de uma ou mais formas de paranoia ou psicose. Bem-vindos ao nosso canal Serial Crimes, e hoje o nosso canal traz a história de Richard Trenton Chase, um homem mentalmente perturbado desde criança. Richard, conhecido como Vampiro de Sacramento, foi responsável por crimes brutais. E se você se interessou nesse caso e quer ter mais acesso a casos como esse, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que toda sexta-feira ele vai tocar trazendo os melhores casos criminais já vistos. E vamos ao caso. Mentalmente perturbado desde criança, Richard foi responsável por crimes brutais. Ele possuía um conjunto de 3 fatores dos quais especialistas consideram associados a tendências violentas, particularmente em relação a criminosos em série quando são crianças ou adolescentes. Essa tríade foi proposta pela primeira vez pelo psiquiatra J.M. MacDonald em um artigo em 1963. Essas 3 características são incontinência urinária avançada, crueldade e abuso sádico de animais e até mesmo de outras crianças, e a piromania, que é a obsessão por causar incêndios. De acordo com o estudo, a presença de ao menos 2 dessas características já pode indicar uma possível tendência para o desenvolvimento de um serial killer. E se 2 desses fatores já podem ser potencialmente perigosos o suficiente, o que podemos dizer de um garoto que tinha esses 3 aspectos desde cedo? Para as vítimas de Richard Chase, conhecido como Vampiro de Sacramento, elas significavam uma abordagem muito mais brutal. Richard era um menino problemático nascido em 1950 em Santa Clara, na Califórnia. Ele sofreu, junto com sua irmã, constantes abusos de seu pai, que sempre foi muito rígido e fazia questão de impor uma disciplina pesada, mesmo que isso significasse ter que usar a violência constantemente. Além disso, desde muito cedo, ele já apresentava sinais de uma saúde mental debilitada, era extremamente perturbado e infeliz quando criança, sendo que esses sintomas pioraram na adolescência, quando passou a apresentar as 3 características da tríade de MacDonald. Aos 10 anos, Richard se tornou um alcoólatra, também desenvolveu hipocondria. Depois que ficou um pouco mais velho, ele começou a reclamar que seu coração ocasionalmente parava de bater, ou que alguém lhe tinha roubado a artéria pulmonar. Chegava a segurar laranjas na cabeça, acreditando que a vitamina C seria absorvida pelo seu cérebro por meio de difusão. Chase também acreditava que os ossos do seu crânio haviam se separado e estavam movimentando-se como placas tectônicas. Ele chegou até mesmo a raspar sua cabeça a fim de assistir a esta atividade. Mais tarde, aos 18 anos, depois de deixar a casa de sua mãe acreditando que ela estava tentando envenená-lo,
Chase alugou um apartamento com amigos e os companheiros de Chase começaram a reclamar que ele estava constantemente embriagado e que geralmente andava nu no apartamento, na frente de todo mundo. Depois de um tempo, eles exigiram que Chase saísse do apartamento e fosse viver em outro lugar. Quando ele se recusou, os companheiros saíram em seu lugar. Quando começou a viver sozinho no apartamento, Chase começou a capturar e matar vários animais. Ele então devorava as suas tripas, às vezes misturando os órgãos dos animais com Coca-Cola em um liquidificador, bebendo a mistura como se fosse um milkshake. Chase argumentou que pela ingestão de criaturas, ele impedia que o seu coração encolhesse. Em 1975, ele foi levado contra sua vontade a uma instituição mental depois de dar entrada no hospital por envenenamento do seu próprio sangue, logo após que ele aplicou uma injeção de sangue de coelho em suas veias. Já no hospital, ele frequentemente partilhava a fantasia de matar coelhos com outras pessoas. E lá mesmo, ele já foi encontrado com manchas de sangue ao redor da boca. E o pessoal do hospital descobriu que ele tinha bebido sangue de aves e havia jogado os corpos dessas aves para fora da janela do seu quarto no sanatório. E em um dos muitos incidentes em que foi realizado na instituição, ele aplicou sangue de um cão que fazia parte da terapia do hospital para controlar seu vício. Ele alegou que obteve as seringas de caixotes de lixos deixados nos escritórios de médicos. Levou semanas antes que percebessem isso, e desde que descobriram, nunca mais o instituto trouxe nenhum animal. Muitas vezes ele foi visto defecando para pintar arte nas paredes da instituição com as próprias fezes. Depois de ser submetido a um variado número de tratamentos que envolviam drogas psicotrópicas, Chase não foi considerado mais um perigo para a sociedade. E em 1976, ele foi liberado para ficar aos cuidados de sua mãe. E embora Richard tivesse sido entregue aos cuidados da mãe, não havia nada legalmente obrigatório que o obrigasse a ficar com ela. Mas mesmo assim, eles moraram juntos por um tempo. Até que a mãe de Chase decidiu, então, que ele não precisava mais tomar a medicação prescrita, afirmando que seu filho se tornou um zumbi. Então ela jogou fora a medicação. Foi quando as paranoias voltaram e ele começou a achar que sua mãe estava tentando envenená-lo novamente. Com isso, voltou a morar sozinho. O problema é que morar sozinho elevou seus níveis de insanidade. Ele acreditava que precisava de sangue para sobreviver, já que sem isso o seu corpo acabaria se desintegrando. Assim, começou a matar animais pela vizinhança. Por seu vício, Chase foi abordado um dia por policiais em uma reserva na área de Pyramid Lake, em Nevada. Na ocasião, seu corpo estava coberto por sangue e havia um balde com órgãos encontrado na parte de trás do seu carro. Então as autoridades constataram que os órgãos e o sangue pertenciam a uma vaca e liberaram Richard sem nenhuma acusação. O problema é que os animais não seriam mais o suficiente para saciá-lo. Foi então que começaram os crimes horrendos. Richard estava frustrado e solitário, afinal sua mãe não havia permitido que ele voltasse para a casa dela no Natal. Com isso, andava pela rua quando se deparou com Ambrose Griffin, de 51 anos, que ajudava sua esposa a carregar alguns mantimentos. Enquanto dirigia, ele sacou uma pistola calibre 22 e atirou contra o peito de Ambrose. Sua obsessão começava com essa primeira morte. Em 11 de janeiro de 1978, Chase pediu a uma vizinha um cigarro e em seguida, à força, ameaçou-a até ela entregar todos os cigarros que ela tinha em casa. Com o tempo, ele também desenvolveu o hábito de invadir casas alheias, onde as bagunçava urinando e defecando no chão. Porém, ele só fazia isso nas casas que tinham suas portas destrancadas, afinal, não se sentia bem-vindo ao dar de cara com uma porta trancada. Algo bem semelhante à história de vampiros. No ano seguinte, em 23 de janeiro, ele fez mais uma vítima, Teresa Wallen, que estava grávida. Ele entrou em sua casa, mas acabou sendo surpreendido por ela. Com isso, deu 3 tiros na mulher, com a mesma arma usada para assassinar Griffin. Depois, a esfaqueou,
cortou seus órgãos e bebeu seu sangue. Logo depois teve relações com um cadáver, mutilado e banhado em sangue da mulher morta. Apesar da brutalidade, o pior ainda estava por vir. 6 dias depois, Chase encontrou a porta de Evelyn Meredith destrancada. Em sua casa, além dela, estava seu filho de 6 anos, Jason, um amigo dela, chamado Dan, e seu sobrinho de apenas 22 meses, David Ferreira. Meredith tomou um tiro na cabeça quando estava no corredor. Evelyn e Jason foram encontrados em um dos quartos da casa. O menino havia sido baleado 2 vezes na cabeça. Já sua mãe foi alvo de necrofilia e canibalismo. Uma menina de 6 anos de idade bateu a porta e Chase foi surpreendido fugindo do local no carro de Meredith, levando David com ele. A menina então alertou um vizinho que entrou em contato com a polícia. E ao entrar na casa, a polícia descobriu que Chase havia deixado marcas de mãos por todo o local com o sangue das vítimas. E eles perceberam que o bebê não estava na cena do crime. E ele só foi encontrado meses depois, decapitado, atrás de uma igreja. Naquele mesmo dia, Chase voltou ao seu apartamento, onde ele bebia o sangue de David e comeu vários dos órgãos internos da criança antes de descartar o corpo na igreja próxima. Ali o cerco contra o vampiro começou a se fechar, principalmente porque ele havia deixado impressões digitais por toda a parte na cena do crime. Foi então que a polícia invadiu sua casa e se depararam com o mais tenebroso cenário de filme de terror. Seus utensílios estavam manchados de sangue. Além disso, ele guardava um caderno onde anotava todos os seus assassinatos e as datas que eles aconteceram. Mediante tantas provas, Chase foi preso e, a fim de evitar a pena de morte, a defesa tentou alegar que ele era considerado culpado de assassinato de 2º grau, o que resultaria em uma pena de prisão perpétua. O caso deles dependia da história, da possibilidade de doença mental e a sugestão de que seus crimes não foram premeditados. E em 8 de maio, Chase foi considerado culpado de 6 acusações de assassinato em 1º grau e foi condenado a morrer na câmara de gás. O júri rejeitou o argumento de que ele não era culpado por razões de insanidade. O problema é que os seus companheiros de prisão, cientes dos bizarros crimes de Chase, começaram a ter medo dele. E, de acordo com os funcionários da prisão, muitas vezes eles tentaram convencer Chase a tirar a própria vida. E foi justamente isso que ele fez. Chase começou a estocar o medicamento ansiolítico que lhe foi oferecido pela equipe da prisão e juntou até que tivesse o suficiente para uma overdose fatal. Richard Chase foi encontrado morto em sua cela no dia seguinte, no Natal de 1980. Não está claro se ele fez isso por sugestões de outros presos ou pelo seu estado mental. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um caso além do que um ser humano possa imaginar. Algo parecido com o pior filme de terror inventado por uma mente extremamente doentia, a não ser pelo único fato de que não é uma fantasia, mas algo assustadoramente real. Você acredita que um ser humano seja capaz de ultrapassar o limite do inimaginável desse jeito? Aqui não cabe a pergunta o que levaria um ser humano a fazer isso, pois nem a mente mais doentia poderia levar a um ser humano a fazer isso. Talvez por isso ele deixou de ser intitulado humano e recebeu o rótulo de vampiro. Um monstro que era o que ele realmente era. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que assistiram até o final e continuem conosco por nossa jornada, se inscrevendo e compartilhando sempre nosso canal. Espero vocês na próxima semana.